Desde o momento que acordamos até o momento que vamos nos deitar, acumulamos muitas memórias, né? Neutras, positivas e negativas. O Dr. Augusto Cury ele fala sobre o conceito da jornada das memórias, sobre memórias neutras são aquelas que não têm conteúdo emocional, memórias killers são aquelas que vêm carregadas de sentimentos negativos, sentimentos ruins, e as memórias nights são as memórias boas, né? São lembranças boas que nós temos. E esse processo todo tem muito a ver com os nossos pensamentos. Esse conceito precisa ser internalizado, ou seja, precisa fazer parte do seu ser, da sua rotina, seu hábito. Porque quando nós entendermos que tudo que nós sentimos impacta na nossa vida, ele é o nosso, as emoções são, né, uma forma de nós encontrarmos o caminho, de entendermos como nós funcionamos. Então, toda vez que a gente tem ali, de fato, um sentimento ruim, que vem de um pensamento ruim, que naturalmente nós estamos nos comportando, ou agindo ou reagindo daquela forma, aquela carga emocional a gente vai acumulando ao longo do dia. E para a gente poder internalizar isso, qual é a melhor forma? Questionar sempre seus pensamentos. O que está sendo gerado, né, de sentimentos no momento que você está pensando. Isso é uma prática mesmo, é um treino para a nossa consciência. Até que seja natural, porque você se questionando e treinando esse processo, muito provavelmente você vai pensar muito diferente toda vez que vier alguma coisa ruim. Você vai ter uma ação, você vai ficar mais atento, está mais se percebendo mais no seu dia a dia. E identificando os sentimentos, se são ruins, esses pensamentos devem ser monitorados, questionados, para que possamos transformá-los em uma memória neutra, não acumular aquela memória ruim, né, daquele momento do meu dia. E saindo desse processo de repetição que desequilibra o nosso corpo, desequilibra o nosso emocional. E sobre o sono, você que está aqui assistindo agora, quantas vezes você deixou ou demorou para dormir por pensamentos repetitivos que trouxeram sentimentos de ansiedade, preocupação, ou medo, né? Então, tudo isso tem a ver com o nosso processo de realmente nos atentar e nos questionar, porque se você fica ali pensando ao longo da noite, ou parte no início da sua noite, provavelmente são temas que você não esteja cuidando e você acaba se envolvendo ali e não tendo uma ação prática, né? E buscar a qualidade de vida tem que ser algo constante e consciente, né, em cada um de nós, porque o equilíbrio físico e mental é determinante em nossa saúde. Aí você fala assim, mas Ale, você está falando que eu não quero dormir bem, que eu não quero ter qualidade de vida? Se você estiver no piloto automático dos pensamentos, não. Ainda que de forma inconsciente. Se é duro ouvir isso, mas é de uma forma amorosa que eu quero dizer a você. Se você está ali nessa loucura e não está realmente cuidando dos seus pensamentos de forma consciente, você está ali realmente buscando de forma inconsciente não ter qualidade de vida. Porque a dificuldade para dormir, por excesso de pensamentos acumulados ao longo do dia, coloca em desequilíbrio nossa atividade mental, que está lá em pleno vapor, quando o nosso corpo necessita de repouso, no momento do sono restaurador. E esse tema não está relacionado somente ao tipo de pensamento, mas à qualidade e à quantidade, ao momento que esses estão sendo ativados em nosso cérebro. Qualidade tem relação direta com pensamento ruim, com um padrão ruim, uma crença, né? A forma que eu penso em relação ao outro, que eu estou julgando o tempo todo, que eu estou criticando as pessoas, ou que eu estou observando o mundo sempre de forma negativa, que bloqueia, que te atrapalha, que representa um padrão negativo. O pensamento bom é aquele que nos impulsiona, né? Que nos para as ações boas da nossa vida. Sobre quantidade e o momento, aqui também é uma questão. Porque muitas vezes vem um pensamento ruim, ele simplesmente desaparece e a vida continua. Agora, quando a gente fica repetindo esse pensamento ruim sem parar, principalmente na hora de dormir, remoendo o tema que nos tira a paz, esse vai ser o ponto. Eu tenho clientes que colocavam a cabeça no travesseiro e aí começa a vir todos esses pensamentos ruins. E normalmente eles estão direcionados em 3 situações iniciais ali, né?
Ou você está ali no passado, vivendo alguma história do passado, sofrendo ou remoendo alguma situação, seja um passado do recente ou um passado distante. Mas você está ali sempre trazendo aquele tema de volta, que não foi resolvido na consciência, então a gente precisa resolver essas memórias killers, né, essas memórias que nos trazem sentimentos ruins, e aí você fica pensando aquilo durante a noite. E aí vem toda aquela carga emocional. Eu costumo dizer que quem revive muito situações ruins acabam revivendo com muito mais intensidade aqueles sentimentos que já foi sentido lá em algum momento da sua vida, porque você está revivendo a todo momento. Então a gente precisa ter coragem de entrar nos nossos traumas para resolvê-los, né? E cuidar desse sentido. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é ficar ali pensando o que irá acontecer no dia seguinte. E a pessoa não para de pensar, né, com frequência. Começa a criar situações, e normalmente do que pode dar errado. Aqui eu costumo dizer o seguinte: pare, defina uma ação desse dia seguinte, se é que já não está organizado, né, que você precisa fazer, e põe de lado, bom, eu diante dessa situação, eu vou fazer isso amanhã, e ponto, né? Para que você se desligue daquele momento, senão você vai ficar revivendo aquela história e ainda podendo projetar, ficando ansioso do que pode dar de errado, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra possibilidade, ainda dentro dessa projeção, são as pessoas que criam possibilidades negativas de tudo que pode acontecer de ruim no trabalho, com algum familiar. Eu já tive com clientes, né? Recebi pessoas que, uma mente criativa absurda ali. E a gente foi entender esses gatilhos que levavam ela. Então ela ficava criando situações, que meu filho vai para colégio, vai sofrer um acidente no meio do caminho, vai acontecer tal coisa com ele, eu não vou estar ali para poder atender, e a cabeça girando. E aí nós fomos tentar entender o gatilho, porque aí, de fato, se você tem essa mente criativa, à noite você não vai conseguir dormir mesmo, porque você vai estar sempre criando uma história. Eu até brincava com a minha cliente e falava assim, ó, por que você não escreve um livro, né? Porque você tem uma criatividade absurda, né? Mas brincadeiras à parte, a gente foi entender o gatilho dela, né? Por que ela pensava daquela forma. Mas aí foi uma pesquisa, foi um processo, é uma jornada, né? Como a jornada Tri nos faz. Então, esses pontos todos, a gente tem que ter uma ação efetiva. Ou cuidar desse passado, desse trauma, ou cuidar desses gatilhos que você realmente fica ali ao longo do dia.